acharam? Isso, capítulo 18, a partir do verso 35. Todos acharam, amém? Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com um júbilo. Só até aqui tá bom. Amém? Por que ler em Lucas? Porque fala a respeito de dois contextos. Tanto o contexto do cego de Jericó, que queria ver, ele era cego por natureza, e também nós temos ali um homem, só segura aí, filha, tá? Ainda não. Nós temos também um homem que queria também ver Jesus. Ele era bom da visão, ele podia ver, e também queria ver Jesus, que é Zaqueu. Amém? Nós temos duas histórias. Um cego que quer ver Jesus. E nós temos um outro homem, na verdade ele não queria ver propriamente Jesus. Ele queria ver, ele queria enxergar naturalmente como nós enxergamos. Depois nós temos um homem que era capaz de ver, só que ele queria ver Jesus, mas estava sendo impedido de ver Jesus. Nós conhecemos a história. Zaqueu sobe na figueira brava, como diz o texto. Ele corre adiante, e ali ele sobe naquela figueira para poder enxergar, para poder ver Jesus. E antes que ele enxergasse Jesus, Jesus já o havia ali enxergado, já lhe havia visto. Amém? O contexto do nosso ensino hoje não é propriamente os pontos desse texto que nós vamos abordar. Ele tem muito a ver com o nosso modo de ver as coisas. Amém? Porque Jesus, ele veio para dar vista aos cegos. Para aqueles que não veem, passem a enxergar. Mas por um outro contrário, por uma outra visão de ótica, existem aqueles que podem enxergar, mas não querem ver. Existe um ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver. Né? Então, isso é fato. Então, eu queria abordar hoje aqui, não uma visão física, essa visão que nós temos natural. Porque todos nós enxergamos aqui, somos bons da visão. Né? Alguns irmãos aqui usam óculos, como o Fernando, o irmão presbítero Jair, a Jéssica, para facilitar, né, a enxergar, ter uma visão melhor das coisas que os cercam. Tá? Mas não são cegos. Existem pessoas que têm dificuldade na visão, não são cegos, mas têm dificuldades na visão.
O que eu quero hoje falar é de um contexto muito mais, de uma amplitude muito mais do que enxergar o mundo físico, mas enxergar o mundo abstrato, o mundo moral, o mundo até mesmo espiritual, o mundo do relacionamento, de onde nós podemos tirar e extrair muitas lições para a nossa vida, principalmente naquilo que se baseia os paradigmas da nossa vida. Nós abordamos aqui duas histórias de duas pessoas que querem enxergar. Eu disse aqui que uma pessoa já enxergava fisicamente, a outra não. O cego de Jericó não enxergava. Ele não tinha visão nenhuma. Mas ele clamou ao Senhor Jesus, reconhecendo o caráter messiânico do mestre, né? Quando ele grita, Jesus, filho de Davi. Automaticamente, ali ele estava reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, pela linhagem de Davi, que era o Messias prometido. Jesus o chama e pergunta para ele o que ele queria. Ele, eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus disse, seja conforme a tua fé. E a partir daquele momento, aquele homem passou a enxergar. Depois nós temos a história de Zaqueu. Quer ver Jesus, mas ele não pode ver Jesus. Mas por que ele não pode ver Jesus se ele enxerga? Porque havia uma multidão de pessoas que impedia de ele enxergar, de ele ver. Ele criou um mecanismo. Qual foi o mecanismo de Zaqueu? Foi correr mais adiante, subir na árvore, como nós falamos, e poder enxergar Jesus no momento que Jesus passasse por debaixo da figueira. E como eu disse aqui há poucos, antes que ele enxergasse Jesus, Jesus já havia enxergado ele. Jesus já havia o visto. A ideia dessa lição hoje é nos clarear, é nos abrir a nossa visão do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso eu, da igreja, tá? Da nossa família, que nós venhamos a partir de uma visão bíblica e verdadeira, passemos a enxergar de fato como as coisas de fato elas são. Porque o nosso maior problema é que nós, pelos nossos paradigmas, o que é um paradigma? O que é um paradigma? Tem a ver com valores, com modelos, aquilo que é implantado desde o teu nascimento, aquilo que o teu pai, a tua mãe, ou melhor dizendo, os nossos pais nos fizeram acreditar em algumas questões da vida. Não só os nossos pais, como também a igreja, ou de fato, colocar entre aspas, a religião nos fez acreditar, a enxergar as coisas de fato como elas não são, de fato como ela não é, tá? É aquilo que nós chamamos de paradigmas, são conceitos, são ideologias, percepções a respeito da vida, do cotidiano, e principalmente a partir de nós mesmos. Nós precisamos enxergar a nós mesmos de fato como nós somos. O nosso problema do paradigma nosso, da nossa autoimagem, é que nós queremos criar uma imagem que não é. Isso é um paradigma. Por quê? Qual que é o paradigma da sociedade? O paradigma da sociedade nos ensina que uma pessoa bem vestida, com aquisitivos que demonstram que aquela pessoa tenha dinheiro, são as pessoas que são mais aceitas pela sociedade. Então nós criamos esse paradigma, a sociedade, os nossos pais, a educação, não só da escola, como também da própria família. Eu lembro, de fato, uma época da minha infância, onde nossos pais diziam, se você vê uma pessoa tatuada, você se esconde, porque é um bandido. Não é assim? Uma pessoa que era tatuada, ela não conseguiria ter um emprego, não é? Hoje caiu bastante, amenizou muito isso, né? Porque hoje até policial tem tatuagem.
isso, irmão. Até uma boa parte da polícia militar tem tatuagem. Né? Então, há quem garanta, não estou dizendo, não vou entrar no contexto teológico em respeito da tatuagem. Não vou entrar nesse contexto. Tá bom, irmãos? Eu estou entrando no contexto dos paradigmas sociais. Daquilo que você vai determinar o que é certo e o que é errado. Porque se a gente entrar no quesito de tatuagem é pecado ou não, é certo ou não, vai surgir muita conversa aqui, muita polêmica aqui. Apesar de eu ser contrário à tatuagem. O próprio conceito da imagem, porque a pessoa quer criar uma autoimagem dela, tá? Para que ela ou seja aceita ou que ela se autodetermine diante de um grupo. Eu estou dizendo de questões social, psicológica, tá bom? Então, o conceito dos paradigmas a respeito da tatuagem era uma questão de autoimagem. A pessoa ia lá fazia, o camarada ia fazia. Então, na autoimagem dele, naquela época quando eu era menino, uma boa parte queria dizer assim, não, eu sou o bandido, eu sou o cara. Eles queriam mostrar que eles eram uma pessoa que nós devíamos temê-los, né? Hoje está muito mais na base da estética, daquilo que é bonito, né? Aí tem gente que vai e coloca uma florzinha, tem gente que vai e coloca né? Vai depender muito do contexto social da pessoa, né? Vai lá, coloca um nome e por aí vai, tá? Então, é o quê? É uma questão da autoimagem que a pessoa quer criar, daquilo que ela quer passar da sua imagem para a sociedade. A questão não é, de fato, aquilo que eu quero passar, porque às vezes eu estou me enganando a mim mesmo. Eu estou falando isso num contexto social. No contexto religioso, ainda é pior, irmãos. No contexto religioso, ainda é pior. É pior do que aquele que se tatua, sabia? No contexto religioso, uma pessoa vai lá, faz uma tatuagem porque ela quer se autodeterminar para a sociedade, quer uma estética, quer uma beleza. O pior é dentro do contexto religioso. Quando nós queremos mostrar uma certa religiosidade, uma certa espiritualidade, uma certa santidade, que não condiz com o que está dentro, com o que está dentro daquilo do eu, daquilo que eu sou, daquilo que de fato eu sou mesmo, então se torna pior daquele que cria uma autoimagem lá fora. Porque o que cria uma autoimagem lá fora, dependendo do seu contexto social, ele não tem entendimento daquilo que nós temos. Para nós pesa mais ainda, porque nós conhecemos a palavra e queremos criar uma imagem que não é de fato a realidade que está dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Mas por que nós criamos essas autoimagens? Não só no contexto religioso, no contexto social, independente da tatuagem, da roupa que se veste. Um camarada que você vai ver, ele, até boné, antigamente usar boné era coisa de malandro. Não era, irmãos? Não era assim? Usar boné na escola, nem pensar. Na sociedade, procurar emprego, nem pensar. Hoje as pessoas entram de boné até na igreja, irmãos. Um animal, um inseto, todos eles também trabalham dentro da autodefesa. Então eles, como o camaleão, ele se esconde dentro da cor do ambiente, né? Ele se camufla, não é isso? Cria uma camuflagem. O que é uma camuflagem? Capacidade do animal de autodefesa. Eu já vi inseto parecer com árvore. Quem já viu isso? Borboleta. Tem 2 olhos. É uma autodefesa contra os predadores, né? Então, tudo isso faz parte da natureza. Mas existem aquelas manifestações de autodefesa que não tem nada a ver com aquilo que é natural, com aquilo que não está dentro da nossa natureza humana e que não tem que fazer parte de nós. Aqui que eu falei, uma pessoa que quer passar uma imagem de rico não sendo rico. Uma pessoa que quer passar uma imagem de durona ou de durão não sendo. Uma pessoa que quer passar uma imagem de humilde não sendo. Uma pessoa que quer passar uma imagem de malandro não sendo. Uma pessoa que quer passar uma imagem de religioso, mas não condizendo com aquilo que está lá dentro ou com aquilo que a Bíblia requer. Então, mas por que as pessoas fazem isso? Alguns fazem
de forma inconsciente, outros fazem de forma consciente. Tá? Umas, para enganar os outros, que era a atitude dos fariseus. Os fariseus tinham o paradigma de quê? De que se eles tivessem aquele tipo de conduta, de alimentação, de tipo de expressão, os homens o viriam mais santo que os demais. E aquilo era uma autoproteção deles. Jesus disse assim: vocês são o quê? Sepulcros caiados. Porque vocês, por fora, são bonitos. São como os sepulcros dos profetas, que eram pintados de branco. Mas por dentro, são cheios de podridão, de impureza. Quer dizer, a imagem dos fariseus, que eram religiosos, não condizia com a verdadeira identidade interna. Com a verdadeira identidade interna. Então essas pessoas criam esses paradigmas, sejam por autoproteção, sejam para se determinar diante de um grupo, sejam para enganar pessoas, como eu acabei de dizer, tá? E eu sei que aqui não tem, tá, irmãos? Aqui, todo mundo aqui é crente, mas para nós isso aqui serve, não porque nós somos assim, mas serve para nós termos uma visão clara dos paradigmas que a sociedade cria, que a religiosidade cria, que o mundo cria, para nós saber identificar de fato quem são as pessoas. Não é? Jesus diz assim, que nós conhecemos a árvore por onde? É pelo fruto, meu irmão. Não é pelas folhas, não é pelo tamanho do tronco. A gente não pode dizer se a árvore é boa porque ela é alta. Mas não pode dizer que a árvore é boa porque as folhas dela são verdinhas. Trazendo isso para o nosso cotidiano, são os nossos paradigmas que nós criamos. São mecanismos que nós criamos. Uma pessoa, um estelionatário, irmão, quando ele vai enganar uma pessoa, o Naldo estava me dizendo de um homem esses dias, né? Que era estelionatário, que enganou muitas pessoas numa região onde ele estava. Como que essas pessoas se apresentam? Elas não vão se apresentar dizendo que elas são pessoas da sociedade de classe baixa. Elas vão dizer que elas são pessoas ricas, que elas são pessoas que têm dinheiro, porque ela precisa enganar, passar um cheque mentiroso. Ela precisa usar um cartão que não é dela, então ela precisa falsificar a sua imagem. A identidade é uma imagem. Então ela vai falsificar, ela vai trocar a foto, ela vai falsificar a assinatura da pessoa, ela vai ter atitudes que vão dizer que aquilo que ela está fazendo, de fato condiz com aquilo que ela é, que ela diz que é. Então, por quê? O paradigma social, isso já aconteceu várias vezes, eu lembro, quando eu era pequeno, quando a minha mãe ia fazer compra numa loja, e mesmo minha mãe tendo um nome limpo, sendo uma mulher trabalhadora, muitas das vezes era rejeitado o crediário dela, Casas Bahia. Quantas vezes eu fui pequeno com a minha mãe que tentava comprar uma coisa, e era rejeitado o crédito da minha mãe, porque ela morava em determinado bairro. Ou porque a imagem dela não era de uma mulher que aparentava, que trabalhava em determinado lugar, ou tinha algum tipo de valor, de dinheiro, que pudesse pagar aquilo que ela estava comprando. Talvez os irmãos já passaram por isso. Há muitos anos atrás, se você ia numa loja, não era o nome que você tinha, era a imagem que você tinha. Não era propriamente o nome, você podia ter nome limpo, mas se a tua imagem, as pessoas eram desconfiadas, elas não aceitavam o crediário da pessoa. Então isso já aconteceu em muitas áreas, em muitas questões da própria sociedade, as pessoas, não é isso? Hoje não. Hoje esse paradigma, esse tabu, hoje ele já não é tão relevante dentro da sociedade. Hoje qualquer pessoa com um nome limpo chega numa loja e compra. Não é assim, irmãos? As pessoas te oferecem crédito na rua. Você está passando na rua, ó, você quer crédito? Ela não quer saber se você já foi bandido, se você já roubou. Se você está com um nome limpo, é o que vale. Se o teu CPF consta que você não está no Serasa, não está no SPC, é válido. Não é assim? Então a questão da autoimagem, irmãos,
ela de fato já foi algo que era muito relevante para dentro da sociedade. Só que ainda as pessoas têm esse mecanismo de autodefesa, de engano, de uma autoimagem para poder enganar, mas de fato, até mesmo dentro do sistema religioso, é onde se mais manifesta. Mas se manifesta por quê? Por causa dos paradigmas que são criados. Se uma pessoa antigamente ia numa igreja, e se ela fosse de calça, se ela não estivesse dentro do padrão, do conceito que é aceito, então os religiosos tinham um certo aspecto assim, meio assim, não está dentro do padrão, do nosso critério, do nosso paradigma, então aquela pessoa de fato era meio que rejeitada. Isso acontece ainda em muitos lugares. Né? Os irmãos há de concordar comigo que se você for com uma determinada roupa em uma igreja, pela autoimagem que é criada lá, você não é aceito com facilidade. Ou não é aceito de fato mesmo. Né? Então, nós precisamos colocar por terra esses paradigmas, essas questões que estão inseridas desde o nosso nascimento, que foram inseridas pelos nossos pais, que foram inseridos pela escola, que foram inseridos pela religião, independente de qual que seja, inseridos pela sociedade. Então, por isso que se cria hoje, se tem hoje ainda dentro dessa guerra ideológica, muita manifestação de pessoas que querem um lugar ao sol, que querem um espaço para serem ouvidas. Por causa desses paradigmas. E as coisas não melhoram, só piora. Só pioram. Amém? Porque as pessoas em busca de um espaço, por elas não terem um norte, não terem uma base bíblica, não terem uma cosmovisão bíblica, então elas vão trazendo outros tabus, outros conceitos, outras ideologias para dentro da sociedade. Então as coisas não melhoram, elas pioram. A igreja não tem que ter um conceito religioso fechado, uma visão fechada em relação àquilo que eu acho que é a minha religião, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que de fato não devemos desfazer dos valores eternos, dos princípios eternos, bíblicos. Não devemos enxergar o mundo, as pessoas, a partir desses princípios. Tá? Desses princípios. Que aí, de fato, eu vou ter uma visão real da nossa sociedade, da igreja. Aí eu vou ter uma visão real de quem eu sou. Porque se eu me norteio pelo outro, se eu de fato a minha identidade não é válida em Cristo, então eu vou me nortear pelos outros. Por isso que há um problema muito grave na sociedade pela falta de referência. Por que os filhos preferem imitar os cantores, que muitas das vezes tem uma imagem bonita para a sociedade na TV, mas que não são, não conservam valores bíblicos nem cristãos. Não conservam. Então, por essa autoimagem criada, que é muito fácil, mais fácil de ser aceita, então o que acontece? Com isso vem os valores. Com isso vem também o quê? Todas as ideologias que aquelas pessoas apresentam. Essa falta de referência, ela não está lá fora, ela está dentro da nossa casa. Se nós deixarmos de ser uma referência, que não firme paradigmas, mas que firme dentro do nosso lar, não são conceitos nem tradições religiosas, mas princípios cristãos, bíblicos, aí de fato a nossa família, independente de como o mundo esteja, a nossa sociedade, independente de que ela esteja, nós teremos filhos que não serão influenciados pelo mundo lá fora, não serão influenciados por qualquer pessoa, não serão influenciados pela mídia, não serão influenciados pelos cantores, porque não serão referências para ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, mas como que de fato, pastor, eu posso criar em mim uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica? Não uma visão só do eu. A cosmovisão, ela te dá uma visão de você, a partir de Cristo, para o mundo. Você consegue enxergar de fato como as coisas são. Você entende tudo. Mas se você não compreende a Bíblia, não a palavra, não aplica para você, você nunca vai ter essa visão, você nunca vai enxergar nada.
Eu acabei de dizer aqui que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Quando você se refere a uma pessoa que não tem uma visão clara das coisas, você vai dizer para a pessoa, você não está enxergando nem um palmo à sua frente. Porque a pessoa tem a visão embaçada. Então, a visão distorcida. Nós vemos aqui a imagem onde cada um enxerga como quer. Como lhe convém. Se você de fato não tem uma visão cristã, qualquer atitude relacionada ao casamento, de marido a mulher, qualquer atitude pode ser distorcida pela visão distorcida que você tem a respeito do casamento. Aí, irmão, o pau vai quebrar todo dia. Aí, de fato, não haverá, o casamento não será baseado na confiança, não será baseado no amor, não será baseado na fidelidade, não será baseado nesses pontos que a Bíblia nos dá referência. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, o objetivo real é que nós compreendamos que uma boa parte dos crentes hoje da igreja vivem as suas vidas a partir de paradigmas e de tabus. Vivem a partir disso daí. Aí ela se projeta em conceitos relativos, que não tem nada a ver com a verdade de Deus. O mundo pós-moderno hoje, pós-modernidade, ela nos dá a entender que eu preciso ter uma cosmovisão bíblica a partir de absolutos. Pastor, eu não sou muito estar ouvindo essas coisas aí, não ouvi. Mas a igreja precisa aprender, porque isso está no dia a dia, na TV, na televisão, no diário oficial, está em tudo. Porque se você não tem a sua fé, se a sua fé é baseada em relativismo, seja ele religioso, seja ele de qualquer questão, e não a partir de absoluto, aquilo que Deus disse que é, tem que ser. Aquilo que a Bíblia diz que é aquilo de fato. Então, meu irmão, você pode ter certeza que a sua visão em relação ao mundo, de fato assim, é a partir do mundo. O apóstolo Tiago, ele chama essas pessoas de adúlteros. Adúlteros e adúlteras. Você não precisa ser infiel no casamento para ser um adúltero. Porque a palavra adúltero, até a própria questão do adultério relacionado ao casamento, é aquilo que desfaz o original. Quem já tomou leite adulterado aqui? O que é um leite adulterado? Você vai acrescentar água, outros tipos de químicas para poder... Quem faz são as empresas que fazem isso. De veneno lá para poder aumentar o volume e eles poderem vender mais. É um leite adulterado. Então a palavra adultério, ela não é uma palavra exclusiva do casamento. Ela está em todos os contextos sociais. Tá? Então, por que Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras? Ele não está se referindo à infidelidade conjugal somente. Ele está se referindo àqueles que, por exemplo, um cristão, ele tem uma identidade pura, tem que ter uma identidade pura. Se de fato, qualquer ideologia, qualquer heresia, por mais que seja bonita, por mais que seja muito bem aplicada, elaborada, seja um entretenimento que está nas igrejas evangélicas hoje, se você abraça tudo isso para a sua vida como parte da fé religiosa, você está adulterando a fé, você está trazendo o mundo para dentro da fé. E há quem pensa assim, que você colocava coisa do mundo apenas da questão de vestimenta. Não, irmão. Questão do próprio pensamento, da própria ideologia, da própria forma como você enxerga a fé. Aí você está adulterando. Então, os adúlteros, ele fala assim, adúlteros, não sabeis que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Então, a partir do momento, irmão, que qualquer coisa desse mundo passa a ser muito mais importante que a palavra, que o ensinamento bíblico, que do que a verdade de Deus, você está adulterando. Paulo, ele diz um texto assim, nós não somos como aqueles que falsificam a palavra de Deus. Porque nós falamos de Deus como na presença de Deus.
Então Paulo tinha a consciência do evangelho que ele estava aplicando na vida do povo, ensinando ao povo. Não era um evangelho adulterado, falsificado, pirateado. Não era um evangelho que de fato ele disse assim, vamos acrescentar. É igual aquele texto de Eliseu, quando os discípulos que não tinham entendimento nem amadurecimento na fé, quiseram fazer comida. E cada um foi pegando lá, colhendo a morte na panela, né? O texto, se me falha a memória, está lá em 2 Reis, capítulo 5, 6, 7, mais ou menos ali. Cada um vem trazendo um pouco de cada coisa e acrescentando na panela. Um camarada foi colheu lá veneno. Por quê? Porque a fruta ou aquilo que ele pensou que era um legume era muito bonito. Era muito aparente. Aparente a ponto de desejar água na boca. Assim, eu estou parafraseando, o texto não diz isso. Mas se ele colheu ali numa fome, desejo de comer, eu estou com fome, eu quero comer. Isso aqui é aprazível para comer, parece ser bom. Então eu vou colher e o que eu vou fazer? Vou colocar na panela para todo mundo comer. Aí fizeram lá um mingauzão lá. E eu acho que alguém deve ter comido, talvez. E morrido, caiu duro ali do lado. O texto também não diz. Mas alguém gritou, tem morte da panela. Eliseu teve que vir aplicar a farinha ali para poder descontaminar a comida. E a farinha a gente sabe que é para se fazer pão. Pão tem a ver com o evangelho, com a palavra de Deus, meu irmão. A única coisa que vai tirar tudo aquilo que é de impureza na mente do ser humano, da cabeça, do coração do ser humano é a palavra, irmãos. É a Bíblia. Mas a Bíblia, ela não pode ser relativizada. Eu não posso pegar textos e fazer pretextos. Aplicar aquilo que eu acho que é. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que aceitar a palavra como de fato ela é. Eu não posso distorcê-la. Se o Evangelho diz que eu tenho que amar, eu tenho que amar. Se o Evangelho diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Se o Evangelho diz que eu preciso compartilhar os meus bens, o meu alimento, eu tenho que fazer isso de mão de fato. Amém? Então, infelizmente, irmão, nem todos que estão na igreja hoje, não estou dizendo daqui, eu digo no contexto geral, de fato tem uma mente formada biblicamente. Não tem, irmão. São religiosos por cultura, são religiosos porque o pai e a mãe são religiosos porque tem medo do inferno, são religiosos porque querem ir para o céu, são religiosos por várias questões. São religiosos porque querem um carro, são religiosos porque querem um casamento, são religiosos porque querem alguma coisa da parte de Deus. E relativizam Deus igual Deus era relativizado pela cultura judaica ou mesopotâmica do Oriente Médio, onde se dizia que havia vários deuses para cada coisa. Então achavam que Jeová ou Javé era o Deus para poder abençoar e dar e proteger. Irmãos, o entendimento do cristão relacionado a Deus, a pessoa de Cristo, o objetivo maior, quando Jesus diz assim, olha, Senhor, Pai, eu quero que eles conheçam a Ti apenas como único Deus verdadeiro e ao Seu Filho a quem Tu enviaste. Eu não posso fazer de Deus apenas mais uma divindade como as pessoas fazem por aí. Eu não posso fazer de Cristo apenas mais um homem bom, ou um profeta, ou um ser de grandeza, de quinta grandeza, como eram os grandes, porque Ele não é. Ele é Jesus, Ele é o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, trazendo a revelação de Deus. Amém? Então, vamos aqui no primeiro ponto que eu queria falar para vocês compreenderem o que eu queria dizer. O que eu preciso ter uma cosmovisão bíblica real? Para quê? Para que eu possa ter uma visão correta a respeito de Deus. Quer dizer, não adianta você fazer práticas religiosas, irmãos, se de fato a tua fé é uma fé, não vou dizer pequena, porque até a fé pequena, ela é relevante diante de Deus. Mas não uma fé cristã verdadeira. Porque qualquer pessoa pode ter uma fé natural, em qualquer divindade, qualquer crença. E às vezes a nossa fé, irmão, vou me incluir no contexto, ela está baseada nisso.
É igual dos rabinos, que o nosso irmão, desculpa, esqueci seu nome, filho. Irmão Gabriel, ele acabou de citar, tá? A pessoa lógica, ela usa a lógica e chega na conclusão, Deus não existe. Mas, por conta dos paradigmas, para ser aceito, ou porque o contexto é válido a pessoa se manter, mesmo na mentira, por mais que seja em nome de Deus, para agradar os outros e para poder receber o conceito dos outros, então ela continua dizendo, ou praticando os seus rituais. Deus não tem nada a ver com isso, mas eu continuo praticando porque realmente, de fato, Deus não tem muito a ver com isso. Até a gente acreditando em Deus, a gente tem práticas que a gente está dizendo a mesma coisa. Deus não tem nada a ver com isso. Eu vou continuar. Eu até acredito nele, mas não tem nada a ver com isso. Então, nós precisamos se orientar, irmãos, a partir da Bíblia e ter uma visão. A Bíblia, ela não vai revelar todos os atributos de Deus. Mas é lógico, a Bíblia foi escrita por homens e a Bíblia diz que foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Inerrante palavra de Deus. Ela pode conter erros gramaticais, pode conter erros de contexto de questão de tempo, ou de quem escreveu. Essas questões, ela não interfere na validade daquilo que Deus disse. Daquilo que Deus fala na sua palavra. Ela não altera nada. Davi foi um adúltero na prática sexual. Mas não altera o que Deus falou a respeito dele nos Salmos. Não altera, ele continua sendo o mesmo Deus que falou por meio de Davi lá no Salmo. Mas ele foi um adulterou, ele praticou coisa errada. Não invalida. Porque foi Deus que falou por meio de Davi. Sim ou não? Não é isso? Amém? Então, irmãos, é lógico que nós entendemos quem Deus é a partir de Jesus. Tá? Porque Jesus é a expressa imagem do Deus verdadeiro, ou do Deus invisível. A palavra imagem, no contexto aqui que diz aqui, original é o caráter, ou aquilo que expressa o caráter de Deus. Tá? Eu posso dizer de você que você tem um caráter bom, mas existem atributos que eu não vou conhecer em você ainda. Assim é Deus. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus existe, mas existem muitos atributos do seu caráter que eu não conheço. Os únicos atributos do caráter de Deus que estão revelados na Bíblia são aqueles que são válidos para nós, que é útil para a salvação. Tem aqueles que Deus não revelou e que não há necessidade para o nosso contexto de humanidade. Então, para me ter uma visão correta de Deus, mesmo que eu não saiba tudo de Deus, mas o que eu sei tem que ser correto a respeito dele. Aquilo que eu sei dele tem que ser correto a respeito do que eu sei dele. Aí você pega, irmão, eu acredito que esse copo de água pode me curar. Eu não vou entrar em contexto de religiões. Olha bem a Bíblia, irmão, vai, prova. Vai secar em nome de Jesus. Então, eu não vou entrar em contexto, seja água, seja óleo, seja sal, seja pano, seja isso, seja aquilo. Eu não posso dizer que o poder de Deus está inserido nessas coisas, irmãos. As pessoas podem dizer que aí de fato, o poder de Deus está aqui no copo d'água. Mas a Bíblia não diz, irmão. A Bíblia diz que o poder de Deus está em Cristo. Porque a Ele foi dado toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Então é a partir de Cristo que eu sou curado, é a partir de Cristo que eu sou abençoado, é em Cristo que eu sou salvo. Não existe nenhum nome dado debaixo do céu e da terra, a qual é dado aos homens para que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Então nenhum ritual, nenhuma religião, nada pode dizer, olha, nós somos detentores da exclusividade da salvação em Cristo ou de Deus. Não tem, irmãos. É somente em Jesus que pode salvar o homem. Mas o que eu sei dele, o que eu sei a respeito de Deus e de Jesus, do Espírito Santo, está na Bíblia. Então é aquilo que eu tenho que me mover dentro dessa, não é de paradigma, mas dentro dessa cosmovisão bíblica. Que eu sei a respeito de Deus, que a Bíblia fala, que a Bíblia diz que Ele é, como eu tenho que me ser em relação a Ele, é aí que eu vou ser. Não tem nada a ver com tradição, não tem nada a ver tem a ver com doutrina. Tá? Doutrina de Cristo, doutrina da palavra, que é a palavra. Então, infelizmente, Paulo diz que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina. Você está falando de sã doutrina porque é doutrina sadia.
Se ele está dizendo de sã doutrina, de uma doutrina sadia, porque existem doutrinas maléficas, doutrinas que não são sadias, que vão entrar em você e vão prejudicar a tua alma. E elas estão na onde? A gente vai dizer assim, ó, está lá na igreja tal, está lá na religião tal, está na seita tal. Essas falsas estão lá sim, mas ela também pode estar dentro do nosso conceito pessoal, de pessoa a respeito de Deus. Se eu entendo que Deus é aquele ser que está sentado no trono para fazer, para me favorecer dos meus gostos pessoais, irmão, eu estou tendo uma imagem de Deus, eu estou criando uma imagem de Deus que não é verdadeira a respeito dele. Eu estou dizendo que Deus é algo, que Deus é um serviçal meu, porque aí eu pego um contexto, não, mas a Bíblia diz que se eu determinar tem que acontecer, porque eu coloco Deus na parede e ele tem que fazer